Olá, bom dia, gente. Mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estarei falando para vocês sobre a aparência de Jesus. A aparência de Jesus foi outro tema que foi assim bem comentado, né? Durante o encontro de catequese, as crianças falaram bastante. Teve pais também, mães, né, entrando no meio, gostaram, né, do assunto que surgiu. Não era o nosso tema, né, mas surgiu, foi um assunto que surgiu. E então, né, vim aqui comentar para vocês um pouquinho sobre isso daí. Bom, Jesus ele é retratado de diversas formas, né, diferentes, mas a forma mais popular, né, que nós mais conhecemos aqui no Brasil é aquela imagem, né, do Cristo com cabelos longos, né, pele clara e olhos azuis, né, aquele olho bem azul e tal, cabelos loiros. Então, essa daí é uma imagem que surgiu lá na Europa, né? Nós fomos colonizados por europeus. A gente não pode esquecer disso, né? Portugueses, e tivemos aí a presença de diversos povos europeus aqui no Brasil, né? Italianos, espanhóis, enfim. E essa imagem de Cristo, ela é uma imagem muito divulgada na Europa. Por quê? Qual a característica dos povos europeus? Né? Normalmente, olhos mais claros, cabelos também, né? Pele branca e, né, é dessa forma que eles representaram Cristo. Né? Da mesma forma que em lugares, né, mais distantes, por exemplo, na China, tem Macau, foi uma colônia portuguesa na China. Jesus, ele já aparece, mesmo eles terem tido essa influência, né, europeia, eles já retrataram Jesus de uma forma um pouco diferente. Os olhos de Jesus lá aparecem mais puxadinhos, e da Virgem Maria também. Assim como no Japão, né? No Japão, eles aparecem, além de terem os olhos mais puxadinhos, as roupas deles têm todo aquele jeito oriental, né? E nós vemos isso daí sendo refletido de diversas formas, né? Esses lugares aí, né, no Japão, na China, aqui, quem levou o cristianismo? Os portugueses, né? Católicos portugueses. E a nossa Igreja Católica, né, a Igreja Católica Ocidental, depois eu já falei um pouquinho para vocês, né, das diversas igrejas que formam a Igreja Católica, né, unidas a Roma. Elas têm diferentes regras dentro delas. A nossa Igreja Católica Romana, ela não tem assim regras para a representação de Jesus, né? Elas são assim bem livres, né? Claro que todas tendo o máximo de respeito, né? Você está representando Jesus, né, de uma forma sacra, sagrada, né? Então, cada um representou de uma forma. Porém, né, em outras igrejas católicas também existem regras para a representação de Jesus. Por exemplo, as igrejas de rito oriental, elas têm regras para a representação de Jesus como ícone. Né? Ícones são aquelas, eu já mostrei para vocês algumas vezes, né? São as pinturas, né, que são diferentes das nossas. Né? E Jesus tem algumas características ali que devem ser sempre representadas quando forem pintar Jesus. Né? A barba, né, aparece sempre. O cabelo de Jesus, nesse caso dos ícones, não é tão comprido. Normalmente não é um cabelo tão comprido como ele é representado aqui. A testa aparece um pouco maior e com algumas rugas. Quando ele aparece representado junto a outras pessoas, ele sempre aparece em uma postura maior, né, para mostrar, né, a sua importância. E
uma coisa muito curiosa é que esse tipo de imagem também não é uma coisa assim que representa totalmente Jesus, porque tinha muito a ver da forma com que os imperadores eram retratados. Jesus ele foi retratado da mesma forma que os imperadores do Império Bizantino, né, que era uma parte do Império Romano, como eles eram representados, né? Então, já vemos aí que não é um relato assim tão 100%. E para os cristãos africanos, né, lá da Etiópia, lá da região da Etiópia, que eles eram cristãos muito antes, né, da maioria do mundo ser cristão, eles já representavam Cristo, né? Mas você vê que era um Cristo já com a pele já escura, né? Mais próximo à realidade deles ali. Bem diferente também. Mas qual é a importância disso daí, gente? Cada um quer se ver no Cristo, né? Cada um quer se ver, quer ver o Cristo assim mais próximo da sua realidade, né? Isso é uma coisa muito legal, muito importante, né, para a fé das pessoas. Você saber como era a aparência mesmo de Jesus, assim, de uma forma histórica, científica, é o que menos importa, gente. É o que menos importa, né, para a nossa fé. A fé é o quê? É você crer naquilo que você não vê, naquilo que você nunca viu, né? Mas então, como que seria mais... Tio, eu quero saber como que era Jesus, como que Jesus era mesmo, né, na realidade. Muito difícil da gente saber, gente. Porque a Bíblia não descreve. O que existem são alguns documentos, né, que a gente não sabe ao certo mesmo, né, a procedência, se dizem do Império Romano mesmo, né, descrevendo Jesus, né, como um homem, né, de estatura mediana e tal, boa aparência, mas não descreve certamente, né? Alguns cientistas já fizeram um retrato, né, parecido de Jesus, de reconstituição histórica baseada com as pessoas lá daquela época e tal, mas dá para se dizer que aquele é o retrato fiel de Jesus? Também não, por quê? Eles fizeram baseado com os homens daquela época, né? Porque Jesus, afinal, ele era um homem, né, que veio para estar no meio de nós. Mas Jesus, ele era espírito, né, divino, mas a parte da carne era da Virgem Maria. Então, a parte do DNA, né, humano e tal, veio da Virgem Maria. Ele teria mais características, né, dali. Sem contar que Jesus, né, também da parte da Virgem Maria, ele tinha descendência ali, né, toda de Davi e tal, descendência de realeza, que a gente vê que tem uma diferença aí. Então, gente, é uma coisa muito difícil, tá, da gente determinar, uma coisa muito, muito difícil mesmo, tá? Eles vê que os historiadores aí, eles batem cabeça até hoje sobre esse assunto. Mas o que importa é a nossa fé, né? E como as pessoas representam Jesus aí, cada um de sua forma, para se ver, né, na pessoa de Jesus e aumentar a sua fé, gente. Bom, esse daí é mais um vídeo, tá? Espero que... Eu acho que deixou mais dúvidas do que respondeu, né? Mas espero que ajude aí vocês, tá, gente? Bom dia.